Amigos do Musical, mais um encontro sobre teatro e cenografia, da série Rodas de Conversa. Hoje, teatro musical e cenografia. Brasília oferece uma variedade de opções para os amantes do teatro musical. A cenografia é uma colaboração entre cenógrafo, o diretor, o coreógrafo e outros membros da equipe criativa. Juntos, eles trabalham para garantir que todos os elementos visuais estejam alinhados com a visão artística do espetáculo. No teatro musical, a cenografia deve ser cuidadosamente planejada para complementar a música, a coreografia e a atuação dos atores. Isso pode incluir desde cenários grandiosos e elaborados até elementos mais simples e simbólicos, dependendo do estilo e do orçamento da produção. Muitas vezes inclui elementos como fumaça, projeção e outros truques visuais que adicionam um toque extra na magia do espetáculo. Eu sou Maria Carmen, cenógrafa e figurinista, e hoje convidei 3 pessoas muito importantes na área de teatro musical. 2 que fazem brilhantemente e um que vai assistir, que vai dar os comentários para a gente. Caio Almeida, Vanessa de Farias e Miriam Viana. Vamos começar a nossa conversa. Pergunto eu, o cenário tem importância nos espetáculos que você religiosamente sai do Brasil para ver? Tem bastante. Eu acho que eu sou uma pessoa do audiovisual, assim. Então, meu primeiro contato com o musical é com o Mágico de Oz, né? Eu falo que eu sou uma gay dos musicais, porque quando eu era criança, todo mundo ficava, eu sou o Power Ranger vermelho, e eu era a Dorothy, assim, nas brincadeiras. Então, e o Mágico de Oz, ele já tem isso do cenário ser incrível, né? Aquela cena da porta, que tudo se torna colorido. Então, quando eu vou assistir musical, eu vou naquela expectativa de ter aquela mesma sensação que eu tive lá quando eu era criança, de ser transportado para outra época, outro lugar. Então, o cenário, eu acho que ele dá o nó ali em tudo, me transporta. E Vanessa? Vanessa canta e representa. Nós brincamos que é uma cantriz. E você participa, por isso, de muitos musicais. O cenário interfere no trabalho do musical, na sua opinião? Interfere. Interfere, sim, positivamente. Eu acho que na ambientação, na criação na criação da cena. Então, eu acho que interfere positivamente dentro do nosso processo de criação, dentro do espetáculo. E acredito que isso para o público também. E Miriam? Miriam já é atriz, mas a gente tá aqui ocupando o papel de diretora de espetáculos com música. Uhum. Às vezes não exatamente um musical, mas espetáculos com música, eu acho que quase sempre as suas direções. Fala pra gente o que o cenário ajuda, atrapalha, o que ele pesa dentro do seu espetáculo. Pois é, o que sempre me apaixona e o que me leva para o teatro é justamente essa natureza da arte total, da arte que junta todos os elementos, né? E dentre esses elementos, o cenário tem um papel muito importante, como o Caio falou, de transportar a plateia para esse mundo mágico, esse mundo novo, esse mundo que a gente quer que a plateia mergulhe. Então eu acho que o cenário ele tem realmente uma função de abarcar aquele mundo visual, e isso tem uma importância muito grande, porque a gente quer, pelo menos assim, como artista, eu quero dar à plateia a chance de ter uma experiência, né, extra cotidiana, mergulhando ali num universo que, como
diretora, eu entrego, né? É um olhar específico. E o cenário, ele tem um papel fundamental para isso, né? E ele pode servir também, como a Vanessa falou, como uma base até para o trabalho físico do ator, né? Isso modifica a movimentação em cena, da dinâmica, da ritmo, da mudança, né? Tanto visual como movimento. Então, a gente não pode negar o papel do cenário, né? Dentro da encenação. Caio, bom, vocês podem conversar entre vocês, tá? Mas eu estou provocando porque o Caio, não sei qual é a sua experiência de musicais em Brasília, porque você é um fã musical meio americano, que é montado no Brasil, porque aqui em Brasília você tem chance de ver esse tipo de musical grandioso? É muito pouco, assim. Eu vejo que acompanho muitas pessoas que falam que o teatro vocês montam peças querendo viajar, né? Tipo, querendo rodar o Brasil, e eu vejo que o musical, ele não consegue rodar muito, assim. Ele é uma coisa mais pesada de estrutura, assim. Então, esses grandes musicais, é que de vez em quando eles aparecem, assim, mas geralmente eu tenho que viajar para vê-los. Mas São Paulo, Rio de Janeiro viraram essa indústria de... Você vê que tem musical que vem... Alguns vêm de fora e o teatro, assim, abre espaço para ser reformado para receber o musical. Aqui em Brasília a gente quase não tem teatro, se eu reformar para receber sua peça, né? Então, é difícil, mas não é impossível. Você já participou como atriz de algum musical? Dos meus. E é interessante falar, né? Você falou que o que eu faço não é exatamente musical. E eu, por um tempo, eu demorei para entender isso. E você sabe, Carminha, que hoje eu digo que sim, o que eu faço é um musical. E isso foi uma conversa até que eu tive recentemente com o Dalton Camargos, né? E ele falou, Miriam, você está desenvolvendo uma linguagem própria, né? E eu posso dizer, sim, que Dia Cintilante, Super Só, são musicais, né? Agora, como que eu cheguei ali, né, nesse musical autoral? Foi um pouco, não foi algo muito consciente, né? Eu acabei fazendo uma escolha pelo teatro, mas eu comecei na música. A minha paixão inicial era a música. Eu sou absolutamente apaixonado pela música, mas eu me formei em teatro. Porque a gente é tarado em tudo, né, gente? A gente é um artista, né? Pelo amor de Deus. E aí, eu fui, né, trabalhando como diretora, e em todos os espetáculos a música tinha um papel muito importante. Então, quando a gente fez Contos de Alcova, a gente não chamava de musical naquela época. Que mais tarde, quando a gente voltou com Contos de Alcova, a gente entendeu. Gente, isso aqui é um musical, os atores cantam, são músicas que a gente compôs para a encenação. E esse diálogo da música dentro da cena. E aí, eu realmente fui. E aí, mais tarde, eu fiz o Super Só, né, onde as músicas elas nasceram antes do espetáculo. E isso foi interessante. Então, eu compus as músicas e eu tocava essas músicas para os amigos e as pessoas, elas falavam, Miriam, você tem que fazer um musical a partir dessas canções. E foi o que aconteceu. Minha última experiência, que é o Dia Cintilantes, não, eu escrevi o texto. E a partir do texto eu escrevi as canções. Então eu tenho aí experiências diversas. Mas eu diria sim que são musicais, né? Não é um musical que o Caio tem o costume de frequentar, mas eu te convido, Caio, para assistir Irei, com certeza. os meus musicais. E a Vanessa também tem essa experiência com esse musical autoral, né, Vanessa? Tem. No Caleidoscópio a gente tem, acho que todos os espetáculos a gente tem música, e agora algumas músicas são compostas pelo André Amaro, e que dirige o grupo, e algumas compostas por nós, assim, e a gente vai entendendo dentro do espetáculo
o que a gente quer colocar ali como sonoridade, né? Porque eu acho que no começo era muito isso, assim. A gente também não chamava de musical. E aí eu ficava com Cada vez mais foi foi introduzindo a música. entrando. Assumindo também, né? No dicionário no de dicionário Machado. de Machado, no Fado e a Sina. Originalmente não tinha tanta música, Não. e aí vocês foram E aí a gente foi acrescentando colocando. e vê que dá certo. Isso, né? foi acrescentando, foi colocando, e aí a gente vai vendo que dá certo, porque eu acho que a cena pede, e eu acho que cada vez mais é uma maneira de interação com a plateia. Eu acho que a plateia, que o público fica ali mais com você, assim, no sentido de, eu gosto, faz diferença. Eu estava ontem com o espetáculo Encantaria, que também, com a direção do Ricardo César, que também tem música, e a cenografia é sua, né? Sim. Então, é um espetáculo que tem música. Quando eu entrei agora, eu entrei no espetáculo agora, e aí eu falei assim, nossa, mas tem esse tanto de música. Porque eu sempre estou nos espetáculos no começo, e aí a gente vai criar. Não, eu cheguei, já existiam as músicas, Sim. e aí eu falei assim, então tá, vamos lá. E como faz diferença de uma cena para outra? Como ela ambienta, assim como a luz, como o cenário, como o figurino, como a música ambienta a cena. A próxima cena, a cena que está acontecendo. Então, não tem como mais. Eu fiquei uma vez procurando uma definição, né? Falei assim, não é musical. É porque a gente tem como referência de musical o musical americano, né? Aquele Essa musical estética grandioso, Quase né? não tem texto, né? Mas todo mas cantado. tem música. Né? E eu ficava assim, não, será que é musicado? É bom a gente descobrir É, uma será que é linguagem aqui de musicado? Brasília, não? Descobriu o quê? Uma linguagem Sim. musical de Brasília. Um formato Para novo. os fãs de musicais passarem a ficar aqui em Brasília vendo todos. É difícil fazer, pela economia recente dos projetos, a cenografia está diminuindo. No musical tradicional, eu acho que é quase impossível ter ausência de cenografia. Sim. E como é aqui em Brasília? Depois eu falo do seu. Eu quero saber aqui em Brasília, num musical, ficar só com a luz. Por enquanto a luz ainda ficou, não foi retirada, mas a tendência da cenografia aqui, por causa dos projetos de editais, está sendo reduzida. Como é para vocês? Realmente a gente esbarra em alguns desafios, né, Carminha? A ausência de cenografia, acho que não existe, porque mesmo que você tenha poucos elementos, né, é cenografia. Mas, de fato, eu percebo que a gente vai diminuindo a materialidade, né? Por questões, por exemplo, primeiro, realmente, você tem um orçamento que não é o ideal e você tem que ir enxugando. A primeira coisa cortada é a cenografia. Boa pergunta, não sei exatamente. Muito. Agora, por exemplo, depois a gente tem que guardar isso, a gente tem que armazenar, e isso é uma outra questão. É uma outra questão mesmo. Né? Onde a gente armazena essa cenografia? Que não tem espaço, normalmente, no projeto para colocar isso. Exatamente, a gente ainda não guarda uma parte para isso, né? Às vezes fica armazenado no pós-espetáculo na casa dos próprios pedaço, artistas. exato. Um Um pedaço aqui, um pedaço ali. Então isso faz com que realmente a gente vá... E aí tem o transporte. Então a gente vai esbarrando realmente em vários desafios e a gente acaba, por um lado, exercendo criatividade em outros aspectos. Por outro lado, a gente acaba empobrecendo um pouco esse aspecto que o Caio tanto falou da magia, de abrir a cortina e você mergulhar no ambiente. Ser sugado. Que delícia quando isso acontece. Que não é fácil para um ator criar um espetáculo que sugue o público e que ele não pense no telefone, nos problemas que acontecem, e ele se entregue de corpo e alma para o espetáculo, né? Quando consegue, a mágica acontece, o encantamento, que a gente gosta de falar, o encantamento acontece, né? Mas como superar, porque a gente não vai deixar de fazer teatro.
E aí, Um elemento que a gente tem usado, por exemplo, e que eu tenho um parcimônia com ele e também tenho questionamentos, é a projeção, né? Então, vamos usar projeção. Isso há um tempo atrás tudo era projeção. Acho que isso começou, as pessoas começaram também a questionar, repensar um pouco. O Dias Cintilantes tem projeção, muita, né? vocês contrataram uma pessoa para trabalhar. Para trabalhar. junto É o com Aníbal, você. que é um grande artista, e a projeção ela tem um aspecto importante, ela não está ali de enfeite, né? Porque enfeite não dá. Não. Então ela realmente conversa, ela dialoga. Como o Dias Cintilantes é um espetáculo que fala muito sobre o mundo psíquico daqueles personagens, a peça acontece toda dentro de um hospital, a narrativa acontece toda no hospital, mas em muitos momentos a gente vai mergulhando no inconsciente, né, nos pensamentos desses personagens, e aí a projeção tem um aspecto muito importante. Uma outra questão também que tem a ver com o musical e tem a ver com o cenário, é a presença de músicos, de orquestra, de banda, né? Que o público vendo que tem, sem escondê-los. Isso também é mais caro, né? Sim. A gente ter uma banda, a gente ter músicos, instrumentistas, é mais caro. Sonorizar tudo isso, né? Sonorizar, você tem que ter os microfones, então tudo isso é delicioso e caro. É caro e não dá para negociar, porque é um preço de tabela. Ele só sobra para os atores, os atores e diretores. Para as pessoas que trabalham e têm a ideia do teatro e vão fazer o teatro, esses que entram na negociação. Sim. Como seria um espetáculo de musical, grandes músicos, com muita música. Fosso. Figurino ainda não tiraram, mas que você não vai ver um espaço cênico que não tem nenhum elemento. Como seria a sua repercussão? Eu acho que para mim se tornaria uma coisa meio show. Sabe, artistas, aquele fundo preto, o artista entregando a música dele, porque um show também tem uma história, uma narrativa, né? A música, ela tem uma narrativa. Então eu enxergaria meio nesse formato de concerto, de show, sabe? O cenário ajuda a contar a história de uma maneira visual, não verbal, né? E economiza algum texto que você tenha que escrever. Não entendi, Carminha, sua pergunta. Você, antigamente, as peças antigas descreviam, vou entrar pela direita numa porta assim. E aí se você tem a porta assim assado, você não precisa falar. Sim. Né? Vou vestir meu vestido vermelho. Aí não precisa falar se a pessoa está vestido. Você está vestido, né? O cenário ajuda a contar essas coisas e economiza deixando o texto na sua essência, correto? Você trabalha em muitos espetáculos bem brasileiros, né? Baseados no folclore. Como é a cenografia nesses espetáculos? Bom, eu vou falar de 2 espetáculos, um agora recente, o Encantaria, e o Fado e a Sina, né? Eu já vi você em outro lá com o André. Com o André. O Cascudo. O Cascudo. O Cascudo nós tínhamos 6 bancos, 6 cubos. Eram 6 cubos. Era esse o cenário? Era esse o cenário, 6 cubos e um pano. O teatro é muito pequenininho. E era um teatro pequeno, teatro de bolso, 30 lugares e um tecido no fundo, né? Os biombos no fundo com tecidos. Então, a gente trabalhava muito ali com a imaginação, com a imaginação mesmo, né? Trazendo esse público para imaginar tudo que a gente estava fazendo ali em cena. E a gente tinha muita troca de roupa e muita troca de e cada hora um personagem diferente. Então, tudo isso dentro... E aí tinha a luz, né? E a música. Então, tudo isso criava essa ambientação e chamava esse público para essa história, para que a gente estava contando ali. O cenário não contava o cenário não contava essa história. A gente nem movia os cubos de lugar. Eles ficavam exatamente nos mesmos lugares que o público entrava, eles continuavam ali até o final.
Então, nesse espetáculo, a gente tinha essa estética, trabalhando com essa estética. No Fado e a Sina, a gente tinha um figurino grande, né? Troca de figurino e Troca de personagem. Troca de personagem porque contava também. uma história. em alguns Com momentos a gente tem até sequências. uma arara, né? Porque tinha manipulação de bonecos. E a cenografia era uma passarela, né? Em T. Então, e um carrinho, a gente tinha um carrinho. E aí era a interpretação. Era um cortejo, Era né? um Que vocês cortejo. iam contando a história. No dicionário de Machado, acho que a gente não tinha um cenário. Tinha. Mas a gente tinha os objetos, né? Que a gente ia levando e construindo ali. E a cortina. Foi feito para a viagem. Olha só como o cenário que não participa muito de um ensaio, ela até esqueceu. Eram banners engraçados. Verdade, com eram banners, circense, lembrei. que a gente tinha Eram espírito banners, era circense. isso, porque a gente tinha um espírito circense, era uma trupe, né? E entrando e contando a história. Verdade. Eu não lembrava. Tá vendo? Não pegou no cenário, não manipulou. É isso. Olha que grande coisa, né? Você participa da criação da cenografia. Gente, eu participo de tudo. Eu sou absolutamente obsessiva com cada elemento, gente. É uma coisa muito intensa. Então, né, eu me tornei autora, então eu escrevo, as canções são minhas. Cada elemento, realmente, eu participo. Mas o que me encanta também é o trabalho coletivo, que as pessoas possam dar voz a si mesmas, mas no final eu estou ali acompanhando tudo, né? Aquilo tem que falar, a gente tem que estar caminhando para a mesma direção. Agora, isso da gente ter um cenógrafo participando no processo, que é algo muito seu, né, Carminha? Isso é uma delícia. Isso também vai encarecendo a disponibilidade. O fato é que os tempos são outros, né? Eles vão exigindo novas dinâmicas, mas a gente tem um espírito também de querer resgatar certas coisas relações que emocionaram. E no final das contas, eu acho que o que a gente quer é emocionar as pessoas, né? Que a plateia se sinta viva. Porque a vida, a gente está tão anestesiado muitas vezes, e o teatro é esse grande luxo de a gente poder emocionar. E a música, para mim, é o maior condutor de emoção, né? A música, ela vai direto no coração, ela vai sem direto, filtro, né? sem filtro. Né? O teatro, muitas vezes, ele tem essa parte da dramaturgia racional, que você vai... Mas quando a gente consegue juntar tudo para bater ali numa lembrança, numa memória, num sentimento, é isso que a gente quer. Poxa. É muito afetivo, né? O teatro musical. Assim. Pois Essa coisa da música, ela traz muito sentimento, mesmo que seja uma coisa que o espetáculo não traga uma carga muito grande. Pode ser, sei lá, um teatro adolescente numa escola, mas ainda vai ter um peso muito grande com a música, assim. Eu acho que, como você disse, pega em algum lugar, em alguma coisa afetiva que você tem, nostálgica. A música é irresistível. Porque todo mundo canta, todo mundo canta, cantarola, ou no banheiro, né, ou dentro do carro. Ou escondido, ou né? escondido. Então todo mundo canta. Então a música, ela tem esse encantamento. Ela faz esse que o radical é o mesmo. Ela tem esse encantamento. Então, quando a gente coloca a música num espetáculo, ela causa exatamente... Você vê as pessoas olhando assim, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode negar que tem aquelas pessoas que, quando chega na hora da música, falam, não. Não é, gente. Existe preconceito. Tem preconceito não, agora... com o musical, tanto no teatro quanto no cinema. Assim, quando tem muita música, vai se apaixonar por uma pessoa. Aí começa a música. Quebra o clima do espectador. De alguns falam, agora que eu vou entrar mesmo. Uma música. Eu amo. Pois é. Eu amo, porque eu sei que eu vou chegar em casa e vou escutar aquilo até eu cantar o espetáculo Mas tem gente que não gosta mesmo, eu já ouvi muitas pessoas falando que não gostam. E aí tem uma coisa também, que há algumas músicas que são realmente belíssimas
e que captam a plateia, e algumas não pegam aquela velha história. Essa Só não contam pega. a história, ajudam a contar a história. Se É. tiver muita palavra, talvez, né? Mas tem aquelas músicas que pegam, né, que viram Frozen. Sim. Meu Deus, aquilo Sim. até hoje vira colou, né? Colou na aura internacional, por O exemplo. pessoal da rádio chama de chiclete, né? Chiclete. A música Que cresce cola. mais do que o próprio, que a própria narrativa ali da Exato. história. E aí, quando você vê você já viu um espetáculo no teatro e vai ver no cinema, o mesmo que provavelmente você Sim. vai assistir, né? Como é que é? Eu gosto, mas eu acho que tem coisas diferentes, assim, porque eu acho que o cinema cresceu. O cinema é gigante, né, no mundo inteiro, é uma indústria de bilhões e bilhões, assim. Então é aquilo, você vê uma bruxa voar no cinema, você fica, tá bom. Mas você vê uma bruxa voar no teatro, você fica assim, aí eu começo a chorar, e você fica, por quê? Eu fico, uma bruxa voando. Fez, né? Essa coisa do corpo a corpo traz uma emoção muito maior, assim. Eu assisti Rei Leão, que era um filme que eu assisti a minha infância toda, tive a oportunidade de assistir um musical, e é uma outra camada tão grande, assim, é uma emoção tão maior, que me desprendeu do Caio criança que assistia aquele filme para tipo, olha o que essa história tem a me contar, sabe? O corpo a corpo eu acho que diz muito ainda. E o cinema não tem O isso. cinema, ele tem uma lente que enxerga por você. Sim. Você não tem. No teatro, o cara pode até se distrair e olhar para o outro lado e que o espetáculo está rolando. Isso ajuda a ter esse múltiplo foco da plateia possível, essa liberdade e o foco seguro da lente. Muda alguma coisa no musical? Eu acho que muda de uma maneira geral no teatro, né? No teatro, esse foco múltiplo, de olhar a plateia, da plateia olhar para o Pode olhar até para o filho se está gostando ou não. e Né? olhar para cada detalhe. No todo, no geral, né? Às vezes, numa contracena, uma cena principal, tem uma contracena ali do lado e a pessoa, opa, tá acontecendo. Então, eu acho que isso muda de uma maneira geral, assim. Tanto para o teatro musical, quanto para o teatro musicado, como para o teatro que Qual não teatro? faz o teatro. Aí o papel da luz também, né? De fazer recortes. A luz faz o foco, É. né, da câmera, mas a luz às vezes está geral, então Aí você liberou tem- geral Aí pro espectador. Como seria um espetáculo que tivesse cenografia, como o Encantaria, que você fez há pouco tempo, sem cenografia? A gente precisou viajar, o cenário não chegou, ou por economia não coube no avião. orçamento. No orçamento. Como é que ia ser? Como seria como Dava para segurar a plateia aquela hora e meia ali no gogó e na emoção? Eu acho que vai ter que ser, né? né? Vai ter que ser. Como você falou do Cascudo. No Cascudo a gente fazia isso. Porque eram os cubos. A gente até já viajou com o espetáculo e resolveu isso no lugar, né? Porque a gente não transportou os cubos. E aí a gente resolveu no lugar com outros objetos, com bancos, né? Mas vai ter que ser, né? E aí vai ser calcado na interpretação e na luz. Será que o tempo do espetáculo tem que ser reensaiado? Não acho que que vai ser reensaiado. Eu acho que a gente retira um elemento importantíssimo do trabalho. Mas, assim, como atriz, Sim, claro. eu entendo que não há necessidade de reensaiar. Agora, claro que, se a gente está falando de um trabalho muito grande, grandioso, como o Caio está trazendo aqui na nossa conversa, e que você tem muitas trocas de figurino, de cenário, aí sim, eu acho que a gente vai ter que trabalhar com uma mudança ali do tempo do espetáculo mesmo, né? Porque vai ser tudo diferente nessas trocas. Mas se não acontece, os trabalhos que eu faço, que eu estou como atriz, eles não têm essa necessidade. Se tirar a cenografia,
você tirar cenário de um tempo, de uma mudança de tempo. Acho que vai ser um ajuste, né? Um pequeno ajuste, mas não uma mudança. Mas, por exemplo, se você tem que sentar em cena, você tem que sentar em Você tem que cena. sentar em Qualquer Alguma cadeira. cadeira. mas aí é uma cadeira. Mas aí a gente, assim, eu penso que aí a gente está trabalhando num extremo, né? Eu falo, não tem, O público tem que entender. e tem que isso, entender, tem que então, passar. vou pegar um banco que está aqui e colocar. Aí é nesse lugar, né? Tipo assim, de extremo. Se mesmo. você não incorporar num problema grande como esse, não chegar ao cenário, você acha que teria que comunicar ao público ou não? Deixa que a gente leva. Olha, essa é uma também. pergunta essa é uma boa. E ela faz umas perguntas, Capciosa, Eva. né? Gente, vamos imaginar aqui. A gente vai apresentar, o cenário não chegou. A gente avisaria a plateia, Vanessa? Pois é. Ou a gente... Para Você mostrar avisaria? o profissionalismo, eu não sei, realmente eu pergunto porque Eu quero também saber. não sei Também o que eu não. faria. Não sei. Vai ter que resolver na hora. O que é mais profissional? Eu Sou acho mais eu e ninguém vai saber que faltou cenário ou não? Ó, vocês vão ver um espetáculo com toda a nossa força, mas... Eu acho que eu avisaria. Sim. Eu acho que eu Você, avisaria. Acho que eu avisaria, sim. Como é que é para você, público? Eu não sei, agora eu fiquei pensando também se eu escutasse, se isso talvez me atrapalhasse a receber o que você quer me passar. Se eu ia ficar com esse pensamento sempre de o que podia ter aqui e não tá tendo aqui, Gente, sabe? porque por menos que seja, o cenário, ele é... Meu Deus, nem que seja uma... Sabe, Ele é parte integrante daquela construção. Um Você espaço abre, cênico. você olha e você já é transportado, seja um pano vermelho, um pano branco. Ele tem uma simbologia, ele vai te levar para algum Sim. lugar. Não tem como dizer que é só um... É só um efeito. Dá para fazer sem? Dá para Dá. fazer na rua, mas a beleza do teatro é a gente... É trabalhar com todo isso. A gente juntar tudo isso enriquece, né? Uhum. Eu te cortei, Caio. Você estava falando e Não, eu... mas eu acho que é isso. Eu acho que eu gostaria de saber talvez no final. No final de entender, tipo, assistir aquilo ali. É uma ideia. Porque você criou, a gente criou uma expectativa, né? Se a Sim, gente chega e porque- fala, olha, o cenário não chegou, nós vamos fazer sem. É, você Você fica vai ficar, assim, então, o que tá tinha? faltando aqui? Será que era bem melhor do que o que eu tô vendo aqui? E eu acho que assistir vocês ia dar aquilo, eu ia consumir aquilo, ia falar, nossa, incrível, porque eu acho que o ator ele já consegue conduzir a gente também para esse outro lugar, tipo, ali com o cenário, com certeza, mas eu acho que o ator, ele tá ali no meio entre... Ficar Não até tem mais jeito. encantado Gente, com esse Imagina a gente entrar numa casa sem móveis, sem nada. Traz um sentimento De vazio. de estranheza. de vazio, de um desamparo quase. Eu fico pensando assim, sentimento de faltar algo Sim. aqui, né? a gente quer um aconchego, né? E eu acho que a cenografia, ela tem esse... Vem cá que eu te aconchego, seja um cenário agressivo, né? Mas ele é um convite. Ou mais minimalista, né? Minimalista, que seja. Eu acho que é tipo um sal na comida, assim, que você come, mas você fica, comida boa, mas se tivesse um temperinho aqui, ela elevava ficaria tanto. melhor. É porque a gente defende o ator, né, Vanessa? Nós que somos atrizes, a gente... Gente, é o centro, não tem como, Sim, né? Sem ator não tem espetáculo. Exato. Agora, Sem cenário pode ter. pode, a gente fica defendendo, e a gente porque defende nessa defesa, eu mesmo. falei, não, eu tô ali pra interpretar, então tá bom, não Poxa. tem, vou fazer. E a gente pode conduzir a plateia para grandes emoções com a bela história, o banquinho e o violão, Isso. né? Um banquinho e um ator. Claro que sim, mas a gente também quer sabe, essa roupa, esse aconchego, esse transporte. E, às vezes, um espetáculo que já foi feito pensando em viagens pode substituir a cenografia só com roupa? Cenário. Sem Ou cenário. figurino. Vai fazer num espaço cênico
de teatro, todo preto, caixa preta, e tá você lá. Você pode criar um figurino, vários figurinos, troca de roupa, pode substituir a ausência de cenário por figurinos num musical. Também você sempre avalia isso do seu ponto de vista. Eu Porque acho eu que já vi pode isso. ajudar. Eu acho que optar por um e não ter o outro, não sei, assim, mas que pode Figurinos ajudar a transportar enormes, também, talvez. fazer toda Ou essa... não, o pelado. Pelado também é bem forte. Forte, É. forte. Mas Tudo pobre, pode, o né, ator, gente? O ator tem que ensaiar mais, tem que ter muito mais força. Num espetáculo seu, ó, é vetado botar qualquer cenografia. Você sentiria a necessidade de ensaiar mais tempo? Bom, eu sou a tarada do ensaio, né? Agora, de fato, um ator para segurar sem cenário, sem figurino, não é qualquer ator. E ele conduz grandes narrativas. Mas ele não vai ter apoios que, porventura, ajudem ali a plateia. Olhar Né? para um outro Olhar lugar. para outro né? lugar. Exato. Mas é claro, tudo, né? Ele pode, ele Poder vai. pode. Claro que não pode ser a regra. O público, eu também quero ouvir vocês, que não resistiria a essa monotonia de só entrar Não, no se espetáculo. todos os espetáculos fossem assim, eu acho que aí... assim como se todos os espetáculos fossem grandiosos com a mesma... Porque se for uma escolha naquela montagem, daquela direção, eu acho que é válido até como experiência. É assim, forte. eu acharia interessante O participar. desafio. O desafio. Porque ali eu falei assim, poxa, até onde eu consigo com o meu trabalho, sem nada. Com o meu corpo. Com o meu corpo, zero, Poxa, é lindo. zero cenário. Até onde eu consigo. Voz e música. Quem é a atriz? Quem é a Vanessa? Com esses elementos que tem. Uhum. E com a ausência desses. Então é um desafio muito grande. É. Mas é óbvio, né? É inegável que você ter ali te aconchega, né? Como a Miriam Uma falou, experiência estética, Sim. visual. Isso é importante. A gente não pode também achar, não, isso é menor, Não. né? Isso é forte, isso é forte. Eu sei que é difícil segurar um público uma hora, mais de uma hora, só num texto. Agora, a música ajudaria isso? Ai, hora da música, você sente que a plateia reage bem, fica mais fácil, mas... Ai, Um alívio. um alívio, hora da música. Acho que depende do espetáculo. Depende do espetáculo, depende da plateia, depende da música, depende... Depende da Se eu história que a estiver gente na está plateia, eu contando. vou amar. É? A hora da que música. E os recitativos, Caio? Os diálogos cantados, você também Eu adora? vou também, assim, eu embarco naquilo, porque eu acho que mesmo que seja tipo uma coisa meio Os Miseráveis, assim, que não tem aquela pausa para fala, é sempre musicado, né? Eu acho que você entra nesse universo que eu entendo, começo a entender que aquilo é normal. Eu imagino um mundo que as pessoas cantam mesmo e vambora. Elas estão cantando ali porque tem que cantar naquele Tudo é momento. fantasia. E dançar. E dançar. E dançar. Que é outra coisa que pesa muito também dentro de um musical, né? Muito mesmo. Toda essa... O teatro musical tem que existir a dança. Não necessariamente. Mas tem que ter necessariamente. movimentação dos atores, né? Pode ser que não contradizendo isso, não tenha. Pelo menos quando ele canta, ele vai fazer um revelation. Vai fazer ali uma performance corporal. Bom, gente, não tem regra, né? Não. Tem tantos modelos, tantos caminhos. E a gente queria ouvir também do Caio, você que é um frequentador, os musicais de biografias, né, que a gente está tendo tanto aqui Muito comuns agora no Brasil, no né? Brasil. Figura já- Cazuza, Clara Nunes, Agora vem Raul Seixas. Raul Seixas, tem Mato Rita Lee. Grosso, Rita Lee. Acho que Gal Costa também. tem Gal Costa.
Agora tem uma corrente de musicais brasileiros que conta histórias das pessoas. E é muito interessante. E é no sistema musical grande, com grandes cenários, né? Você tem acompanhado esses, Caio? Assisti alguns já. Assisti o Rita Lee, que foi incrível. Assisti Tom Jobim também. E no Tom Jobim acabei que eu encontrei uma outra coisa assim, que me incomodou. Porque eu assisto muito enlatado americano também, e vejo que as salas estão lotadas e tudo mais. E no Tom Jobim eu vi o pessoal da produção realocando todo mundo, assim, porque a sala estava vazia, sabe? E eu fico assim, gente, isso tem a qualidade, às vezes, muito superior ao que vem de fora, e a gente ainda tá nesse pensamento de o de fora tá melhor, assim. Então tem tantas histórias que a gente tem aqui. Eu não sei o dia que você foi, porque eu fui ver e estava cheio. Ai, que bom, fico feliz. Fico feliz também, porque no dia que eu O ingresso assisti, não era eu barato. comprei mais atrás, porque o ingresso, de Talvez fato, tenha é sido caro. no início da temporada e aí foi E pegando. eles me trouxeram bem pra frente, assim, porque a sala tava meio vazia, assim. Aí fiquei triste com isso, podia tanto, Mas uma indústria agora que tá crescendo tanto e ficamos podia felizes. ter uma potência tão maior pro nosso, e a gente tá perdendo pra enlatados de Mas fora, você, assim. você acha que tem uma preferência pelo enlatado de fora? É porque eu acho que o enlatado, ele tem essa coisa pop, assim. Uhum. Porque geralmente já foi pro cinema, então quando vem já tem É um a apelo franquia, de... é a marca. já... Sei lá, você assiste o Wicked agora, que tá, acho que há 6 meses em cartaz. Você vai no cinema e você assiste um artista grande fazendo, então... Eu acho que já tende a cair para aquilo porque você conhece. Sim. E acaba que o nacional, por às vezes ser uma história inédita e tudo mais, as pessoas deixam ele passar. Assim. Porque já tem um público específico para musical. Hoje. E eu fico bem triste. Eu acho que o teatro, a cultura em si, ela é muito de boca a boca, né? Então eu tento ajudar nisso, assim, de ir lá assistir esse espetáculo, ele é muito bom. Porque eu vejo que até no nosso aqui dentro, esse americano, ele toma pra ele, assim. E tem uma questão também do musical hoje, no cenário nacional, né, que é o local onde o público vai. Sim. Então, assim, eu andei conversando com um amigo meu que está morando há muitos anos no Rio de Janeiro, e eu perguntei como que está a frequência do teatro, né? Porque essa é uma questão que a gente está vivendo. E ele falou, musical lota. É isso. Sim, eu estive no Rio, sempre estão lotados. Então esse Mas os teatros, de uma público... maneira geral, bons também estão lotados. Porque Mas fazem teatros menores, né? Normalmente o musical pede um teatro maior. Mas eu vejo que o musical, ele tem um outro lugar também, que para a cultura é uma conquista, eu vejo, que é da pessoa pagar um ingresso justo para assistir aquilo, assim. Eu vejo que os preços já subiram, já estão... Tanto que a gente fala que é uma arte cara, mas as pessoas, elas pagam para consumir. Aqui em Brasília, por exemplo, com essa coisa do FAC e tudo mais, já virou um costume, assim. Eu vejo que se vier para cá, as pessoas vão falar, eu não vou assistir, porque olha o preço disso. Então, eu acho que já virou um lugar de, tipo, eu pago porque aquilo vale. Tem um valor naquilo. E tem uma outra questão também do musical, que é, muitas vezes a gente liga o musical à indústria do entretenimento. Sim. Né? E isso ainda é um local mais aceitável, né? Assim, mais palatável hoje, né? Como stand-up comedy, né? Precisamos aliviar um pouco a dureza do mundo, né? Então, muitas vezes o musical entra também nesse sentido de não quero grandes, não sei, não quero parecer, não quero sofrimento, não quero parecer preconceituosa, porque eu acho que há musicais que entram em questões bem profundas. Sérias. Mas a música, ela talvez tenha esse aspecto mesmo de elevar, né? De elevar, de não ficar na lama ali, de sonhar um pouco. Você acha, Caio, que o nosso público, que você falou de Brasília, que a gente não pagaria, você acha que o nosso público não está ainda habituado, ou preparado, ou familiarizado com
com o musical, e aí por isso esse preconceito, não sei se é a palavra Essa correta, falta ou de essa vontade falta de de ver e de entender que toda essa estrutura tem custos, Sim. gastos. Eu acho que é um pouco disso, assim, um pouco do quando o musical entra para a indústria do entretenimento, assim. E acaba que como o nosso mercado ele é pequeno, produz coisas potentes, mas Sim. menores em estrutura apenas, né? Eu acho que o pessoal não dá esse valor, porque aí ao invés de cair o outro lado, consegue por conseguir quebrar essa barreira do preconceito que eu acho que existe com o musical, assim. Uhum. Eu não gosto de assistir musical. O pessoal começa a cantar e acaba que eles vão, às vezes, eu vejo muita gente nesses que eu vou maiores, que muita gente vai também pelo espetáculo, Pelo evento. por ter a bruxa voando apenas, Uhum. assim, quero ver aquilo. E o nosso, como a gente não tem consegue uma ter cenografia Fazer a bruxa desse tamanho. voar, aí eles ficam, não dá nem a oportunidade, sabe? Sim. Mas eu acho que tem um público muito potente aqui, sim. Quando eu vou assistir, pelo menos, encontro as salas, assim, pelo menos cheias. Vamos deixar essa grande notícia, porque o tempo acaba. Eu vou pegar na mão dela também. Muito obrigada. Vocês têm 2 minutos para cada um para se despedir do público com mensagens positivas como a sua. Eu vou militar um pouco para você que está assistindo. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade, sim. Eu acho que não só os artistas aqui têm que lutar por todo tipo de arte. A gente, do outro lado, a gente viu na pandemia que a arte ela é tão importante para a gente conseguir sobreviver a um mundo tão difícil, assim. Então, acho que a gente, público, tem que militar por aquilo também. Tem que empurrar as pessoas para assistir teatro. Do jeito que o cinema, todo mundo vai em família, assim, vamos em família assistir o teatro. Leva a tia, leva a avó. E é isso. Eu vou fazer como o Caio, eu vou militar. Enquanto atriz, eu vou militar. Enquanto artista e professora também, vou militar. Brasília tem artistas incríveis, trabalhos maravilhosos. E nós estamos sempre esperando vocês. Então, saiam de casa, vá ao teatro, musical, não musical, mas prestigie o trabalho dos artistas que nós temos aqui. E nós temos bons artistas, excelentes artistas, entre diretores, cenógrafos, atores, músicos, né? Então, nós estamos esperando vocês. Beleza. E a Miriam? Então também vou ter que militar, gente. Vamos militar juntos. Militar. Você tem, além de militar, produzir muitos espetáculos. Já tem espetáculos na cabeça, com cenário, com cenografia. Vamos lá, convido o público. Você fala meus próximos passos? Não precisa citar, não, mas... Olha, porque perde o tempo. eu, na verdade, eu diria, como meus amigos disseram, arrisquem, saiam um pouco da zona de conforto e comecem a procurar o que está acontecendo por aí. Peças, Brasília tem teatros maravilhosos no Gama, na Ceilândia, pequenos teatros no Plano Piloto. Arrisquem assistir espetáculos feitos por profissionais em Brasília e se deem a chance de uma experiência que vai enriquecer a vida de vocês. E a Carminha falou para eu dizer, a minha cabeça está sempre cheia de ideias e espero estar com vocês e com você em breve para aventuras artísticas e afetivas maravilhosas. Carminha, obrigada por essa oportunidade. Obrigada a vocês. É muito bom conversar assim, sem Espero encontrá-los no palco. Eu na plateia.